Bom dia pessoal, tudo bem? Luiz Olivieri, sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o plano de demissão voluntária. Tá? Muitas pessoas têm me mandado mensagem ontem perguntando sobre esse assunto, tendo em vista aí, né, que por conta de esse ou aquele motivos, algumas empresas estão começando a fazer burburinho sobre a criação de plano de demissão voluntária. Vamos lá. O plano de demissão voluntária está previsto no artigo 477B da CLT, a partir da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Lá, passou-se a prever duas modalidades de plano de demissão voluntária. O feito por acordo coletivo com o sindicato e o feito sem acordo coletivo com o sindicato, aquele que o RH faz sozinho. Se o PDV for feito por acordo coletivo com o sindicato, que é aquele precedido de assembleia, de votação, de exposição dos motivos da criação de um plano de demissão voluntária e a existência de uma cláusula de quitação geral no bojo desse acordo coletivo que é registrado no Ministério do Trabalho e publicado em 3 dias, conforme determinação da lei, a pessoa que porventura assina esse plano de demissão voluntária, ela dá quitação do contrato de trabalho, ou seja, ela não pode buscar na justiça qualquer tipo de direito, nenhum, zero, não pode entrar na justiça, entrar com o processo, tem que pagar multa de sucumbência ainda para o advogado da parte contrária, perde todos os direitos. De outro lado, o plano de demissão voluntária feito sem acordo coletivo com o sindicato, aquele que é feito pelo RH das empresas, ele não dá quitação do contrato de trabalho na forma como está previsto lá no artigo 477B da CLT. Porém, o ponto comum entre os dois planos de demissão voluntária, a finalidade da norma é no sentido de que a adesão ao plano de demissão voluntária pressupõe-se que a iniciativa da demissão partiu do trabalhador. E quando você tem um pedido de demissão com a iniciativa do trabalhador, isso tem consequências, as mais diversas. A primeira delas é no que diz respeito a qualquer tipo de garantia de emprego. Se você tem garantia de emprego da gestante, pré-aposentadoria, do deficiente do artigo 93 da Lei 8.213, do acidentado do artigo 118 da Lei 8.213, eventual garantia de emprego prevista em acordo com convenção coletiva, você perde tudo isso, porque se a iniciativa da demissão partiu do trabalhador, você abre mão de qualquer tipo de estabilidade ou garantia de emprego previstas em lei ou acordo coletivo. Ah, Luiz, mas eu fui obrigado. Não tem essa. A coação, na acepção jurídica da expressão, pressupõe o cara colocar uma arma na sua cabeça. Ou você assina, eu vou matar você. Aí tudo bem. Mas nos casos em que o empregador dá opção, por exemplo, olha, você vai embora hoje. Você pode ir com o plano de demissão voluntária ou sem o plano de demissão voluntária. Qual que você escolhe? Ah, eu vou com o PDV porque economicamente aqui é mais viável para mim, porque eu tenho que pagar isso ou pagar aquela conta. Você escolheu. Se você escolheu, você aí ou deu quitação geral do seu contrato de trabalho se você assinou um PDV feito por acordo coletivo, ou você abriu mão de qualquer tipo de garantia de emprego se o PDV for feito sem acordo coletivo. Então é não assinar, né? Se você tem qualquer pretensão de buscar qualquer direito que seja na justiça, não assine PDV. Se te amarrarem no pau de arara, se te enfiarem uma agulha embaixo da unha, se te queimarem com a ponta do cigarro, PDV não. Ah, mas e se a empresa disse que achou uma brecha? Tudo papo furado para você assinar plano de demissão voluntária. Para quem que serve o plano de demissão voluntária? O plano de demissão voluntária serve para 2 tipos de pessoa, depois de consultar seu advogado. Para aquela pessoa aposentada que conseguiu aposentadoria pelo teto, aposentadoria especial, aposentadoria por deficiência, tá lindo, tá com a poupancinha e não teve nenhum direito violado, que não vai buscar justiça em hipótese alguma, passa na frente da empresa, minha Nossa Senhora, graças a Deus essa empresa fez tudo por mim, se não fosse a empresa eu não teria nada na vida, tá sem o braço, sem a perna, mas tá tudo bem. Para essa pessoa depois de consultar o seu advogado, caso assim queira, que não vai buscar justiça, vale a pena assinar o pacote. Ou então para aquela pessoa jovem que vai dar um pulo, para aquela pessoa que não vai processar também e fala assim, olha, tô de saco cheio dessa empresa aqui, que é uma porcaria onde eu trabalho, eu tô me matando, não vale nada, me paga mal, não tem nenhum interesse, eu tenho uma oportunidade de um emprego novo que eu vou ser o cargo X na outra empresa, quero dar o pulo, já não aguento mais trabalhar aqui, quero ir embora. Ou vou montar um McDonald's, vou montar uma Cacau Show, vou montar qualquer franquia dessas ótimas que tem por aí, quero ir embora dessa vida e não vou procurar, e não teve nenhum direito violado para essa pessoa, vale a pena assinar o plano de demissão voluntário, seja ele de qual modalidade for. Para os demais, para aquelas pessoas que têm a intenção de buscar justiça porque tiveram alguns direitos violados, por exemplo, se o cara teve um perfil profissiográfico previdenciário fraudado e precisa da justiça para forçar a empresa a arrumar o PPP para ter sua aposentadoria revisada ou concedida da modalidade que ele realmente tem direito especial. Para aquela pessoa que precisa
buscar indenização ou tem processo em curso contra o empregador, essa pessoa não pode assinar o plano de demissão voluntária, porque senão seu processo tem chance reais de cair, de perder. Essa pessoa que tem processo em curso não pode assinar o plano de demissão voluntária. Para aquela pessoa que tem direito a receber insalubridade, periculosidade e alteração do PPP, como eu falei, não pode, não recomendo que assine o PDV. Para aquela pessoa que tem doença ocupacional reconhecida, eventual garantia de emprego, que tenha processo em curso ou ainda não tenha processo em curso, PDV está fora. Para aquela pessoa que é doente, nunca procurou atendimento por medo, por qualquer outro motivo que o valha, não vale a pena, porque perde qualquer possibilidade de reintegração, tá? E, Luiz, isso mesmo se o PDV for feito sem acordo coletivo? Mesmo assim, por quê? Porque, como eu falei, a iniciativa da demissão não parte do empregado, você, além de abrir mão de eventual garantia de emprego, mesmo nos casos em que o PDV não é feito por acordo coletivo, as empresas suscitam essa matéria de quitação geral no contrato de trabalho como se colar, colou. Eles desvirtuam a lei e tem alguns juízes desavisados que ainda acatam essa tese. O cara dá um Ctrl F no PDF lá do processo e digita a palavra plano de demissão voluntária, as palavras. Se ele encontra, ele dá quitação do contrato de trabalho. É uma porcentagem muito pequena? É uma porcentagem muito pequena de perder para esses casos de PDV feito sem acordo coletivo. Mas a possibilidade pequena existe. E ainda mais, se um processo sem PDV demora entre 5 e 7 anos, um com PDV pode demorar 10, 12 anos para acabar, porque tem matéria para ir até o Supremo Tribunal Federal. Até Saturno o processo vai. Então, e outra coisa, se você, Deus me livre, fez o pior e você consegue comprovar que você estava com a arma na cabeça e foi obrigado a pegar o PDV, se você for reintegrado por uma liminar, você vai ficar com a arma na cabeça até o seu processo acabar. E com uma canetada do julgador, ele pode revogar a sua liminar. Pergunta para um coleguinha seu que foi reintegrado por liminar, qual é a sensação de você estar trabalhando, reintegrado por uma liminar, e do dia para a noite o RH te chama, você está dispensado porque sua liminar caiu. É ruim. Então o PDV, ele é péssimo, tá? Ele só serve para essas duas pessoas que eu falei para você, para o aposentado que estourou no norte e para aquela pessoa que vai dar um pulo para um carreirista. Para as demais pessoas, sinceramente, minha opinião particular é de que ele, sendo feito por acordo coletivo ou não, não vale a pena. Tá? Mas aí tem que analisar caso que, Luiz, o que eu faço então? Se porventura te chamarem para assinar algum plano de demissão voluntária, procure seu advogado de confiança para ele te informar se o PDV foi feito por acordo coletivo ou não, se no caso específico vale a pena, se você tem processo vai cair, você tem que ter análise do caso concreto. Não adianta você falar no escuro para todo mundo se vale a pena ou não. Então, o recadinho, primeiro, se for feito o PDV por acordo coletivo, passa fora, não aprova. Ah, mas e se eu não aprovar o PDV, aquele coleguinha vai ser mandado embora. É a categoria quem decide, é a categoria que tem a faca e o queijo na mão. Se aprovarem o PDV por acordo coletivo, basta você não assinar, paga para ver. Quanto tempo demora uma reintegração? Depende de caso a caso. Tem caso que pode acontecer na mesma semana, tem caso que pode demorar 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Vai depender do caso concreto. Aí, só analisando o caso concreto para se dizer, tá? Então, o recado mais importante, PDV, tirando esses dois casos, não assine. Outro ponto importante, a suspensão do contrato para treinamento, layoff, está previsto na lei também. O empregador ele não pode colocar o trabalhador de layoff sem a existência de um acordo coletivo, sem a existência comprovada de uma crise econômica importante. Então, nos casos em que as empresas estão bombando, hoje a economia está relativamente melhor, as empresas estão contratando. Então, não dá para ter layoff se você está contratando pessoas. Então, já tá fora. Tem que ter um acordo coletivo, tem que comprovar uma crise momentânea, tem que ter curso profissionalizante, né? Ele pode ser digital hoje, telepresencial ou presencial, e ele tem prazo determinado, tá? Então o layoff ele não pode ser feito assim. A suspensão já do contrato, ou melhor dizendo, a licença remunerada, ela pode ter lugar também nesses casos de crise momentânea. A licença remunerada é como se fosse um sábado e domingo prolongado. O empregador paga o salário integralmente e o cara fica em casa de folga, sem trabalhar, não pode negativar o banco de horas e, ainda por cima, ele ganha o salário, tá? Mas essa modalidade de interrupção do contrato também, ela tem que se atentar para alguns pontos. Se analisar que as pessoas que estão tendo seus contratos interrompidos aí pela licença remunerada ou pelo layoff pertencem a um grupo específico de pessoas, pode ser encarado como discriminatório. Aí, coletivamente, o Ministério Público ou o sindicato da categoria mais organizada pode atuar como forma de coibir, conseguir uma tutela inibitória para esse tipo de comportamento do empregador mal intencionado, ou então individualmente, esse trabalhador também consegue comprovar aí o abuso do direito do empregador
né, pela inanição laboral e conseguir até uma indenização por danos morais. Ouso dizer que há casos mais severos em que, comprovado o abuso, cabe até rescisão indireta, com a possível condenação do empregador a pagar todo o período de estabilidade que possivelmente essa pessoa tenha para os casos aí de comprovação do abuso de direito. O empregador mal intencionado pode buscar lá em volta tosado. Outro ponto muito importante. Normalmente a Rádio Peão ela traz muita informação importante. Eu sou fruto da Rádio Peão, eu trabalho com a Rádio Peão, mas eu trabalho na Rádio Peão. Esse vídeo que eu estou fazendo é em decorrência de dúvidas que surgem das pessoas da Rádio Peão, de todas as empresas em que eu trabalho, em que eu atendo. Mas é muito importante que a gente tenha o equilíbrio de manter a boca fechada, porque a gente fica dando ideia muitas vezes para o empregador mal intencionado. Então, como diria a vovó, em boca fechada não entra mosquito, né? São só burburinhos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você entender que esse vídeo é útil, difunda-o com a sua rede de amizades. Aí você está me vendo da Bahia, você está me vendo da Zona Franca de Manaus, que a gente tem bastante incursão na Zona Franca de Manaus. Para você que está me vendo aí no estado de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Jundiaí, do Grande ABC, em São Paulo, na Baixada Santista, aqui em Cubatão. Diga de onde você está vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com a sua rede de amizades, na sua rede social, porque ele pode ajudar alguém, tá? E lembre-se sempre, na dúvida, procure sempre seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.